Então hoje nós vamos começar essa série de mensagens. Nós já tivemos hoje cedo a primeira reflexão, nós vamos repetir agora à noite também. E nós vamos falar sobre esse tema, cristão fake. Esse é nosso tema provocativo. A gente vive num momento, das fake news, das notícias falsas, que circulam para todo lado e nos confundem bastante, não é verdade? E aí fica essa reflexão: será que existe um cristão fake ou um cristão falso? Qual a opinião de vocês sobre isso? Pergunta para o seu vizinho aí: você é um cristão fake? Ou não precisa responder não, tá? Só se quiser. Você é um cristão fake? Você é um cristão falso? O que definiria um cristão falso e o que definiria um cristão original, verdadeiro? É isso que nós vamos falar aqui nessa série de mensagens. A gente não está aqui para rotular ninguém. Então o nosso desafio nessa série de mensagens é meditar a partir da Bíblia, o que a Bíblia nos orienta para de fato sermos um cristão original, verdadeiro, e não um cristão falso, um cristão fake. E nós vamos usar como ponto de partida esse livro aqui chamado Celebração da Disciplina. Nós, 2 anos atrás, fizemos uma série de mensagens também sobre esse livro. Falamos, então, isso tem lá no YouTube já, essa série de mensagens, com algumas mensagens sobre esse livro, e nós vamos repetir, nós vamos falar novamente sobre alguns princípios desse livro, tá bom? Então, se você quiser adquirir, tem alguma dificuldade em adquirir, fala comigo. A gente tem facilidade em comprar aqui na distribuidora Plenitude. Só passar para mim seu nome, a gente pode adquirir para você facilmente. Certamente é um livro que todos deveriam ler, todo cristão deveria ler e principalmente se sentir desafiado a aplicar e a praticar isso que ele coloca aqui, tá bom? E tem uma frase que ele coloca no livro, que é essa daqui, eu quero abrir com ela. Ele diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Nós vivemos um tempo de muita superficialidade. Nós vivemos um tempo em que nós aparentamos muitas coisas, mas quando a gente vai ver, no fundo, nós temos poucos centímetros de profundidade. Aparentamos saber muita coisa, mas lá no fundo há uma superficialidade, é muito raso aquilo que nós temos lá dentro. E aqui ele vai dizer que existe uma necessidade desesperada de pessoas com maior profundidade. E nós vivemos nesse contexto, meus irmãos, e somos tentados a também desenvolver uma espiritualidade, uma vida cristã superficial. E não é isso que nós queremos. A caminhada com Jesus nos leva a aprofundamento, nos leva a crescimento, nos leva a um processo contínuo de crescimento. Então, se você não quer ser um cristão fake, em primeiro lugar, você vai precisar compreender que o seu destino é maior profundidade bíblica. E tem 2 textos que eu quero ler para você da Bíblia. O primeiro está lá em Salmos, no capítulo 42, no verso 1 e 2, que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Essa aqui é uma oração. O salmista então está aqui orando, declarando que tem sede, que ele deseja estar na presença de Deus. Será que isso definiria você como um cristão? Eu diria que todo cristão deve ter essa fome, deve ter essa sede, deve se fazer essa pergunta: quando eu poderei entrar na presença do meu Deus? Quando eu vou poder me apresentar diante dele? Ou será que nós somos mais parecidos aqui com esse outro versículo? Isaías 57, 20 diz assim: mas os ímpios são como um mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Veja como tem dois tipos de pessoas aqui. Uma pessoa que tem sede pela presença de Deus, ela não vê as horas, ela conta os segundos
para entrar na presença do Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Mas existe um outro tipo de pessoa que está tão agitada, que a vida e o mundo, e principalmente interior, é como um mar agitado, incapaz de sossegar. E essas águas, quando se movimentam, elas produzem instantaneamente lodo e lama. Será que você é mais parecido com esse segundo tipo de pessoa? Alguém que não consegue sossegar, alguém que não consegue parar, alguém que não consegue dar um pause na vida, na correria da vida, para conseguir ouvir e se conectar com Deus, se conectar com o seu Criador. E a gente é tão acostumado com isso, não é verdade? A gente fala que a gente não tem tempo, que a gente está ocupado demais, e de fato estamos. A gente vive numa agenda frenética, não é verdade? Agitados para resolver problemas, nós temos demandas na família, demandas no trabalho, demandas na saúde, todo mundo quer chamar a nossa atenção, a gente liga a televisão, são notícias, cada dia é uma história diferente, a gente liga as redes sociais, são tantas informações, são tantas pessoas querendo chamar a nossa atenção, e a gente vive numa roda viva, a gente vive acelerado, numa vida frenética. Quantos sabem do que eu estou falando aqui? Essa semana eu vi um Reels lá no Instagram, de uma mãe que ela foi para arrumar a cama e ela vai falando no pensamento dela, né? Precisa arrumar a cama. Aí ela começa a arrumar a cama e ela lembra que ela precisa botar a roupa na máquina. Aí ela para no meio ali de arrumar a cama e vai colocar a roupa na máquina. Aí ela está colocando a roupa na máquina, ela lembra que ela tinha que responder uma mensagem para alguém. Aí ela vai correr o celular, mas ela pega o celular e ela vê que tem uma outra notificação de um vídeo e ela começa a assistir o vídeo. Mas aí ela lembra que ela tinha que preparar o lanche do filho para a escola. Ela para aquilo que ela está fazendo e vai fazer aquilo outro. Aí ela lembra que ela tem que arrumar a cama. Aí ela começa a ficar nesse ciclo. E não consegue terminar nada do que começou. Você está concordando comigo, né, Beth? Com 3 filhas em casa, eu sei como é que é, não é? A gente se vê tantas vezes desse jeito. A gente começa um negócio, eu preciso responder fulano. Aí quando você percebe, você já está falando com tanta gente e não fez aquilo que você pegou o celular para fazer. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado. Olha o que diz esse texto de Isaías 57. Os ímpios são como um mar agitado. Eles são incapazes de sossegar. E as águas expelem lama e lodo. O mar não precisa fazer esforço para juntar lama, para juntar lodo. Assim a gente como um carro desgovernado, a gente já usou essa ilustração algumas vezes aqui, né? Quem já dirigiu um carro aí desalinhado? Né, negão? Quando você solta o volante, o carro vai para o barranco, não é verdade? Você soltou o volante e o carro está desalinhado, ele vai embora para o barranco. Nós somos como um carro desalinhado, queridos. A nossa natureza desconectada com Deus, lá no Éden. Se você soltar, se você bobear, imagina onde você vai parar. Você vai fazer o errado. Naturalmente você produz lama e lodo. Por isso que precisa estar na vida de um crente, de um cristão original, de um cristão maduro, esse desejo ardente por estar na presença de Deus. Então o livro aborda algumas disciplinas. E aqui, meus irmãos, nós não vamos nessa série falar de todas essas disciplinas. Já falamos numa outra série 2 anos atrás, está lá no YouTube, de algumas dessas, a gente vai falar de outras, mas todas são muito, muito importantes, ok? Então ele vai falar das disciplinas interiores. Nós precisamos praticar. Um crente fake não as pratica. Então esse é um bom indicador para você saber se você tem sido um crente verdadeiro. As disciplinas interiores então são meditação. Você pode ler comigo? Vamos ler esses 4 aqui. Meditação, oração, jejum e estudo da palavra. Consistência bíblica. Ele vai falar também das disciplinas exteriores. Vamos comigo? Simplicidade, solitude, submissão e serviço. E ele vai falar também de outras 4 disciplinas, que são as disciplinas comunitárias. Vamos lá? Confissão, adoração, orientação e celebração. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma disciplina comunitária. Nós precisamos ser disciplinados em estar presente nos cultos, porque isso nos ajuda. Estar com outros irmãos. Nós vivemos 2 anos intensos aí de pandemia, não é verdade? E uma das torturas foi ficar longe disso aqui, né? Ficar longe de ouvir o pastor dizendo,
fala para o seu vizinho, e você, ai pastor, não para com essa mania, e você poder dar um abraço em alguém no final do culto, e você poder, né, marcar um churrasco para comer um pastel, fazer uma boa amizade, conhecer pessoas novas, e principalmente adorar a Deus junto com seu irmão, adorar a Deus junto com pessoas que estão no mesmo caminho que você. Isso é maravilhoso. Isso é uma disciplina comunitária, a celebração. Mas olha quantas disciplinas nós temos aqui e o quanto elas são importantes na nossa caminhada espiritual. Então, meu irmão, um cristão verdadeiro, que não é fake, ele vai procurar fazer essas disciplinas. Nós temos dois problemas, pessoal. Dois extremos. O primeiro extremo é o extremo da religiosidade. É achar que essas práticas, essas disciplinas vão trazer resultados espirituais para nós. E fazer a gente pensar de que o nosso esforço produz favor de Deus para nós. Isso é uma heresia. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Ele produz em nós mudança, Ele produz em nós transformação. Mas sabendo disso, não quer dizer que a gente não precisa fazer nada. Então, se não é o nosso esforço que alcança justificação diante de Deus, o que nos justifica é o sangue de Jesus da cruz, amém? Então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Eu não preciso fazer nenhum esforço? Jesus já fez tudo por mim. Aí nós caímos num outro problema, que é o legalismo, ou na verdade a licenciosidade, né? A libertinagem, o relativismo, é achar que não, está tudo bem, eu nem preciso ir no culto, eu nem preciso fazer jejum, eu nem preciso orar todo dia, eu nem preciso servir, eu nem preciso me submeter, eu nem preciso ter uma vida simples, não é? Eu vou viver para mim mesmo, porque Cristo já fez tudo, Ele me salvou, está tudo certo para mim. Percebem esses dois problemas, pessoal? Então a gente precisa entender que as disciplinas espirituais formam um caminho que nos conduz para a dependência de Deus. Nós precisamos nos comprometer com essas disciplinas. Se você não quer ser um cristão fake, querido, você tem que ser um crente, um cristão que ora, que jejua, que medita, que estuda a Bíblia, que está sozinho, isso é solitude, que tem vida simples, isso é simplicidade, humildade, submissão, que está junto com os outros irmãos, servindo, celebrando. Então, nós temos muito que aprender, amém? Temos muito que aprender e que o Senhor nos ajude nessa trajetória. Hoje eu quero falar com você sobre meditação. E talvez você está falando assim, o pastor está maluco, o que é esse negócio de meditação? E talvez a referência que você tenha de meditação, talvez alguns orientais, né, que cruzam as pernas, né, e ficam ali tentando entrar no nirvana, né, ou fazendo alguns mantras. Será que é isso que a gente está falando? Não, querido, não é isso não, ok? Não é isso que a gente está falando, não. Essa é uma prática oriental que quer se esvaziar, né? E encontrar um espaço do nirvana, enfim, não. A meditação cristã, e eu vou mostrar para você que ela é bíblica, a Bíblia fala muito sobre isso. Ela nos ensina a nos encher com as verdades do Evangelho. Amém? Então, a meditação oriental, ela nos ensina a esvaziar. A meditação cristã nos ensina a nos encher das verdades, amém? Nos ensina a nos preencher com aquilo que a Bíblia fala. E olha só que interessante essa frase aqui. Esse aqui é um psiquiatra bem renomado. Vamos ler junto para a gente dar uma conectada aí. A pressa não é do diabo, ela é o diabo. A pressa não é do diabo, ela é o diabo. E aqui nós temos três problemas do nosso tempo, né? O ruído, a pressa e as multidões. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu citei hoje cedo aqui um livro do C.S. Lewis, que é um autor bastante conhecido, né, citado pela gente aqui no púlpito, um livro que se chama Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz. E uma das orientações do diabo para o seu aprendiz é: mantenha os cristãos ocupados. Bota coisa na agenda deles. Essa é a nossa principal estratégia: mantenha os crentes ocupados. Se eles estiverem ocupados, eles não vão ter tempo para fazer nenhuma daquelas disciplinas. Eles vão falar que não tem tempo para orar, eles não vão ter tempo para estudar a Bíblia, eles não têm tempo para jejuar, eles não têm tempo para meditar, eles não têm tempo para servir, eles não vão ter tempo para nada. Então os mantenha ocupados. A pressa não é do diabo, é o próprio diabo.
Então a gente tem que tomar cuidado, querido. Se você hoje tem alguma dificuldade em parar, em silenciar a sua alma, voltar para o Éden e ouvir Deus, nós estamos com um sério problema. Nós corremos um sério risco de começar a pautar a nossa vida com base nos nossos achismos, a pautar a nossa vida não naquilo que Deus está falando, mas naquilo que eu acho, ou aquilo que alguém acha, e a gente vai dar um monte de cabeçada na vida. Quantos aqui já deram algumas cabeçadas na vida porque não ouviram Deus? Tomaram decisões porque não consultaram o Senhor. E aí depois a fatura vem, não é verdade? A fatura vem porque a gente se precipitou, a gente consultou a carne. O apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, quem se inclina para a carne, da carne colherá corrupção. Quem se inclina para as coisas do Espírito colherá vida eterna. Então, são dois caminhos. Se você semear para a tua carne, você vai colher corrupção. Se você semear para o seu espírito, você colhe vida eterna. Você colhe conexão com Deus. E eu gostaria de trabalhar um pouco melhor a definição. Eu quero ler alguns versículos aqui com você. Salmo 1, verso 2. Aliás, vamos ler juntos? Eu acho que isso nos ajuda aí a nos conectar. Vamos lá? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Salmo primeiro então vai falar desse homem que ama o Senhor e ama a palavra, e ele faz o quê? Ele medita dia e noite. Salmo 119, verso 97, vamos juntos? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Medito nela o dia inteiro. Eu estou mastigando essa palavra. Eu estou extraindo dela os nutrientes para o meu espírito se fortalecer. E eu não faço isso domingo à noite, uma vez por semana. Eu faço isso o dia inteiro. Vamos ler mais um, pessoal? Salmo 63, 6 diz assim: quando me deito, lembro-me de ti, medito em ti durante as vigílias da noite. Ai, que maravilhoso isso, hein? Quantos já passaram uma madrugada aqui meditando nas promessas, se lembrando do Senhor? Outra pergunta: quantos já passaram algumas madrugadas aqui pensando nos seus problemas? Pensando nas situações mal resolvidas? E aí isso te tirou o sono, né? Então, a preocupação, ela tem uma similaridade com a meditação. Inclusive, alguns dizem o seguinte: se você diz que não sabe meditar, isso não é uma verdade, porque se você sabe se preocupar, esse é um sinal de que você sabe o caminho da meditação. Se preocupar é você ficar mastigando o problema, não é verdade? E você pensa num problema, e você tenta pensar numa solução, e você pensa em algumas variações. Se eu tivesse feito diferente. Você fica horas com aquilo, e você não consegue dormir, e você fica revivendo esse problema. Meditação é isso, querido. Só que com a palavra de Deus. Então você tem uma verdade, um princípio. Salmo 23. Todos sabem, vamos lá? O Senhor, vamos falar mais alto aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso está aqui, certo? Na mente. Eu vou meditar nesse versículo. Eu preciso fazer com que ele desça para o meu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha dele. Ele está cuidando de mim. Há uma dificuldade, há um problema, há uma limitação, há uma escassez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está cuidando de mim. Ele não me faltará. Ele provê todas as coisas. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. E aí você vai... E a memorização do Salmo te ajuda nesse processo, te conduzindo a um lugar de meditação. E essa verdade desce da sua mente para o seu coração. Isso é maravilhoso. O livro de Romanos fala que a gente precisa professar a Jesus com a nossa boca, não é verdade? Mas a gente precisa crer no coração. O que é crer no coração, querido? É fazer descer aquilo que está na sua mente para o seu coração. Muitos de nós sabemos versículos decorados, isso está no campo da nossa mente.
mas ainda não está aqui. A gente já ouviu tantas vezes, sabemos alguns versículos que falam: não temas, seja corajoso, eu estou contigo. Mas a gente é um medroso nas lutas da vida. Aquilo não foi interiorizado, a gente não vive isso que nós sabemos de cor. Então a meditação nos ajuda. Vamos ler mais um? Me ajuda aí? Salmo 119, 148. Vamos lá? Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Então, você pega essas porções da Bíblia e faz isso entrar no seu coração. O Espírito Santo te conduz a esse lugar. Algo que nós precisamos fazer nessa disciplina, e ela é um estilo de vida. É algo que precisa nos preencher. E se você prestar atenção, alguns aplicativos no celular nos ajudam nisso, né? Alguns aplicativos aí mostram para você no final do dia quanto tempo você gastou com a sua tela ligada. Quanto tempo você gastou no Facebook? Quanto tempo você gastou no Instagram? Quanto tempo você gastou no YouTube? Quanto tempo você gastou no WhatsApp? E você vai perceber que é escandaloso a quantidade de tempo. 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. A média do brasileiro é altíssima, uma das maiores do mundo. Tempo de tela, conectado. E muitas vezes nós temos uma grande dificuldade em ficar 10 minutos ouvindo Deus e meditando, deixando Ele falar conosco. Sim ou não, querido? Isso faz de muitos cristãos fake, porque eles aparentam ser crentes, aparentam ser cristãos, mas estão desconectados com o Criador, e isso é um problema muito grande. A meditação não significa ouvir a voz de Deus, refletir nos feitos de Deus, relembrar atos divinos, ponderar sobre a lei de Deus, entre outros significados. Quem fazia isso muito bem, querido? Nós vemos isso na Bíblia, muitos profetas. O autor ele traz aqui vários profetas, né? Jeremias, Elias e tantos outros que trabalhavam a questão da meditação. Mas eu quero trazer para você alguns versículos que mostram o nosso mestre Jesus e o quanto ele era comprometido também com essa disciplina. Vamos fazer da mesma forma? Vamos lendo aqui, Mateus 14, 13, vamos comigo. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Vamos ler o próximo, Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Essa aqui é outra disciplina, solitude. É você estar sozinho. Nós podemos falar sobre essa outra disciplina outro dia. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus, queridos, o Deus encarnado, tendo conexão com o Pai, sendo o próprio Deus, ele tinha essa prática consolidada na sua vida, na sua rotina. Ele tinha momentos em particular com o Pai. Ele tinha momentos em que ele se retirava, momentos em que ele estava sozinho, onde ele ia para um lugar reservado, ele tinha um lugar reservado. Ele tinha tempo com o Pai, para ouvir o Pai, para discernir o que o Pai queria que ele fizesse. E ele é o nosso maior referencial, amém, meus irmãos? Nós precisamos imitar Jesus. Porque se Jesus, que é Jesus, parava o dia dele para buscar ao Pai, em particular, por que nós queremos acordar mais cedo, não para orar e buscar ao Pai, mas para trabalhar mais? Nós estamos tão agitados, produzindo só lama, como nós lemos, produzindo só mais problemas, mais preocupações, e não conseguimos ter um lugar reservado. Eu tenho outros textos aqui sobre Jesus, João 12, 49 a 50, vamos todos nós? Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O que Jesus está dizendo? Tudo que eu estou falando aqui, eu ouvi primeiro o Pai falar. Tudo que eu estou fazendo aqui é o que o Pai me mandou fazer. Eu não faço nada por mim mesmo, eu estou conectado com o Pai. Eu sei o que o Pai está falando, e eu ouço e obedeço. Meus irmãos, nós precisamos também ouvir o Pai.
E essa é a boa notícia do Evangelho, de um Deus que paga o preço, te justifica com o sangue dele, rasga o véu do templo, e agora não há separação entre nós e o Santo dos Santos, o lugar onde ele habita, e nós podemos acessar esse lugar, onde ele está vivo, ele restaura o Éden em nós. Você não precisa de mediadores, você não precisa de pastores, você não precisa de líderes, gurus, bambambãs, ungidões para botar a mão na sua cabeça e para você se conectar com Deus. Você tem livre acesso ao seu Pai e Ele fala com você. Isso é maravilhoso, querido, mas nós tantas vezes preferimos que alguém fale com Deus no nosso lugar e queremos terceirizar a nossa responsabilidade de ouvir a Deus. Jesus não fez isso, Ele ouviu o Pai e Ele cumpria aquilo que o Pai mandou fazer. E tantos problemas que você está enfrentando, querido, é porque você não parou para ouvir o Pai. Você está colhendo consequências de erros que você tomou, porque você se precipitou, ouviu vozes, menos a voz do pastor. E esse próximo texto fala sobre isso, João 10, 3 e 4, vamos comigo? O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus está dizendo que existe um rebanho, nós fazemos parte desse rebanho, amém? Acabamos de meditar aqui no Salmo 23. Eu sou ovelha desse rebanho, Ele é o meu pastor. Só que ele está dizendo que as ovelhas desse rebanho conhecem a voz do pastor. E ele diz que o pastor vai adiante das ovelhas. Ele vai orientando as ovelhas. E se nós somos ovelhas desse aprisco, nós precisamos ouvir o pastor. Aonde ele está nos conduzindo? Aonde ele está nos levando? Quais são as prioridades que ele quer que eu tenha? Quais são os valores que ele quer que eu assuma? Quais são as decisões que ele quer que eu tenha? Nós precisamos ouvir o nosso bom pastor. Então, o que é a meditação? É a capacidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer a sua palavra. E aqui é um ponto que eu quero frisar, ok? A necessidade de nós assumirmos esse papel. O Novo Testamento vai falar que agora existe um novo sacerdócio, e nós somos sacerdotes. Nós vamos completar na próxima semana, segunda-feira que vem, dia 31, e celebramos no domingo a Reforma Protestante, não é verdade? Que é um movimento no século XVI de reformação da igreja, de uma nova mentalidade. Reformação ficou pesado, né? Minha mãe teria um tremedeira se ela me ouvisse falar assim. De reforma da igreja, né? De reforma da igreja. E isso nos ajuda a perceber que antigamente tinha o clero, que tinham domínio, só eles podiam ler a Bíblia, eles poderiam interpretar, falavam até em outras línguas numa missa ou numa assembleia, as pessoas nem entendiam e eles dominavam. Mas a reforma está dizendo assim, não, todos nós somos sacerdotes. E um dos lemas da reforma é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós somos povo santo, amém? Nação escolhida. Nós temos livre acesso ao Pai. E isso é maravilhoso. Nós precisamos assumir isso. Lá em Êxodo, no capítulo 33, nós vemos que o povo se reúne e Deus querendo separa aquele povo, tira do Egito exatamente para ter intimidade, para ter uma relação, restaurar o Éden. E o texto diz lá em Êxodo 33, 11, que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Olha que maravilhoso isso. Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E ele queria falar com o povo, mas o povo faz o quê? Não, Moisés, sobe você no monte. Nós não queremos morrer, nós estamos com medo, a gente vê relâmpagos, nós vemos fumaça, a gente vê a coisa acontecendo nesse monte. Sobe você, a gente fica aqui embaixo. E aí quando Moisés desce, já tinha um bezerro de ouro ali, né? Eles não queriam, eles queriam um mediador, eles queriam alguém que fizesse isso por eles. E aqui o autor traz esse texto que é realmente muito, muito inspirador. Eu quero ler com você.
A história da religião nada mais tem sido do que o relato de uma luta para conseguir um rei, um mediador, um sacerdote, um pastor, um intermediário. Assim, esquivamos-nos de ir a Deus por nós mesmos. Essa abordagem poupa-nos da necessidade de mudar, pois estar na presença de Deus significa mudança em nossa vida. Então a gente paga o dízimo. Infelizmente, queridos, essa é uma mentalidade. A gente paga mensalidade na igreja para ter alguém para orar por mim. E existe um clericalismo muito forte na igreja. A gente estava numa reunião da liderança ontem, e uma das coisas que falaram para mim, e eu acatei, eu fiquei até hoje ali na porta, falou, você tem que parar de ficar enrolado aqui, e tem que ir para a porta cumprimentar todos os irmãos, né, da igreja, tem que ficar lá. E eu acolhi, eu falei, ok, faz sentido, né, hoje eu fiquei, vou ver se eu consigo hoje à noite, não vou ficar lá. Mas por trás disso, existe um clericalismo, é uma percepção de que o meu aperto de mão, ou o contato com o pastor como sendo alguém mais especial. Então, é importante que o pastor me visite. Se outra pessoa me visitar e não for o pastor, não foi tão boa essa visita. Alguém precisa orar por mim, de preferência o pastor, porque o pastor deve ter um cartão VIP, né? Deve ter alguma conexão a mais aí com Deus. A oração dele deve valer mais, né? Ele deve ter mais crédito, talvez. Então, eu não estou dizendo que eu não vou orar para os irmãos, eu não vou atender os irmãos, ou visitar os irmãos. Não é isso, querido. Mas é que o que a gente precisa entender é que a minha oração vale tanto quanto a sua, amém? A minha visita, eu sei que existe uma questão de pastoreio, isso é outra coisa, mas não vale mais do que o seu líder de célula, ou de alguém que está cuidando de você, ou de algum amigo, ou de alguém que está te acompanhando, não vale. Amém, meus irmãos? Isso é importante, para a gente não cair nesses problemas que já foram rompidos na reforma protestante, do clericalismo. Não tenha mediadores, meus irmãos. Não significa que você não tem que ter um pastor, não significa que você não tem que ter um líder, alguém, um mentor, um discipulador, alguém que te ajuda na caminhada cristã, mas a sua referência é Cristo, amém, meus irmãos? Siga Cristo, ouça Cristo, tenha momentos com o seu Criador, com o seu Pai. Não, você não precisa de muletas, você não precisa de intermediários, de mediadores. É você, pode trancar a porta do seu quarto, se prostrar e orar e falar com o seu Pai que te vê em secreto. Ele te recompensa, Ele fala com você, Ele concede a você coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele tem prazer, Ele quer restaurar, Ele cria o homem para isso. No Éden, na viração do dia, Deus ia lá e conversava: Adão, como você está? Como foi o seu dia? Mas um dia ele foi ali conversar com Adão e eles não estavam, eles estavam escondidos, e o pecado desconectou, e o que Jesus fez na terra foi reconectarmos com o Éden, e a meditação traz o Éden para dentro de nós, onde nós meditamos nessas verdades, nós deixamos essas verdades entrarem em nós. Não é só ler a Bíblia, é deixar a Bíblia nos ler. Essa frase ficou bonita, hein? Anota essa aí, Pedrão. Não é ler a Bíblia, é deixar a Bíblia te ler. É deixar que essa palavra encha o seu coração e comece a bombar, a alimentar a sua fé. Meus irmãos, tem muito menos a ver a influência de um mediador e muito mais a ver com a sua nova identidade como filho, que entra na casa e se assenta na mesa do rei, e se alimenta na mesa do pai, e ouve o pai chamando pelo nome, conhecendo os seus problemas, as suas ansiedades, e recebendo do céu, da fonte, a cura que você precisa, a restauração que você busca. Não é de uma oração ungida que você precisa, querido. Quantos de nós hoje, atrás de um copinho de água ungido, de uma varinha, né, mágica, de um travesseiro com o suor do profeta, do apóstolo, com um pouquinho de arruda, né, de sal, e tantas indulgências modernas. Meus irmãos, nós não precisamos disso. Você tem livre acesso, mas medite, busque, em nome de Jesus. Certamente isso vai mudar a sua trajetória. Eu quero ser bem prático com você agora. Então, como é que a gente precisa fazer? Primeira coisa, se prepare para esse momento, se prepare para esse encontro. Como que você se prepara para isso?
Tenha um lugar reservado. Tenha um lugar na sua casa, no seu escritório. Eu me lembro, tanto tempo na minha faculdade, eu bem jovem na faculdade, primeira faculdade de comunicação que eu fiz, eu ia para o banheiro. E não poucas vezes alguém esmurrava a porta lá, achando que tinha um morto lá dentro, né? Porque eu passava alguns minutos lá dentro do sanitário orando. E era o meu lugar reservado ali, para buscar a Deus e ouvir Deus. E tinha comunhão com Deus no banheiro da faculdade. Era um lugar reservado. No momento do intervalo, eu ia para aquele lugar. Era o meu ponto de encontro com Deus. Aonde é o seu ponto de encontro, querido? Você tem um lugar reservado? Um lugar onde você coloca o seu celular no modo avião para ninguém te interromper. Se você quiser ir mais fundo ainda, você vai lá e desliga o seu modem. Desliga o modem da sua casa e fala assim: ninguém vai me interromper. Não vai receber nenhuma notificação agora. Desliga a televisão. Ah, pastor, mas eu tenho 3 crianças em casa. É muito difícil. Eu sei, nós precisamos ver alternativas, querido. Mas se Jesus fez, nós precisamos fazer também. Se Jesus tinha um lugar reservado e se retirava, por que eu não vou fazer? Porque você não faria isso. Então se prepare para esse momento. Tenha um tempo delimitado, específico. Não saia no improviso, dizendo assim: ó, o tempo que sobrar hoje eu vou meditar na palavra, eu vou orar, eu vou estudar. Não, se prepare, coloca na agenda. Quando você marca uma consulta médica, você não faz o que na sua agenda? Ah, eu tenho médico quarta-feira, 2 horas. O que você faz? Você vai separar na sua agenda aquele horário, sim ou não? Aí quando for 1h30, você começa a se arrumar, você se programa para 2 horas estar onde? Lá no consultório. Da mesma forma, a gente precisa se policiar nesse aspecto. Por que a gente trabalha tão no improviso quando as coisas são espirituais? Bota na sua agenda, fecha a sua agenda naquele horário. A Susan Wesley, que é a mãe do John Wesley, ela tinha 19 filhos. Confirma para mim no Google aí, agora me deu uma dúvida se é 18 ou 19 filhos. Mas era muito filho, ok? E a história conta que a Susana, ela tinha um momento com cada um dos filhos. E ela tinha um momento dela com Deus. E nesse momento dela com Deus, os filhos sabiam que não eram para abrir a porta do quarto. Não eram para interrompê-la. Era o momento dela com o Senhor. Muitos filhos, conseguiu achar aí? Depois, a hora que você achar, você me fala aí, sem problemas, tá bom? Então, prepare-se para esse momento, amém? Salmo 116, verso 7 diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Eu falei isso hoje cedo aqui, é esse exercício que nós precisamos ter, de colocar a nossa alma, imagina que isso aqui é a sua alma, tá bom? Imagina, isso aqui é a sua alma, e é como se você colocasse a sua alma na sua frente e falasse para a sua alma, como esse salmo diz: alma, descansa, agora você vai parar, manda na sua alma, viu? Você está querendo resolver as coisas, está querendo fazer um monte de... 19 filhos? Era 19 filhos, se a Susana tinha mesmo. Então você vai falar para a sua alma. Quantas vezes o salmista faz isso, meus irmãos? Descansa, minha alma. Ele fala para a alma dele: descansa, sossega, confia, eu ainda o louvarei. Meditação é isso, queridos. É você falar para a sua alma: se aquiete. A palavra do Senhor diz que para nós confiarmos nele. A palavra diz para a gente não temer. A palavra diz para que ele vai conosco. Ele é o 4º homem na fornalha. Ele está conosco. As últimas palavras de Jesus na terra dão conta disso. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você fala e deixa que essa verdade encha o seu coração. Vamos terminar. Em segundo lugar, medite nas Escrituras. Tudo parte da Bíblia, tudo parte da palavra de Deus. Então, é claro, medite nas Escrituras. Pega uma pequena porção. Eu citei aqui uma boa dica, ok? Para ser bem prático com vocês. Quem aqui já ouve e tem no seu celular o aplicativo chamado Glorify? Glorify, temos alguns aí que conhecem o Glorify. Se você não conhece o Glorify, fica aí a recomendação, tá bom? O Glorify, você coloca lá no Play Store ou na Apple Store,
coloca Glorify, escreve lá, e baixa esse aplicativo. E é bem intuitivo, bem fácil. Ele te conduz, ele te guia na devocional. Então ele vai te dar, e aí tem inclusive a opção de você ouvir. Tem a voz do homem, tem a voz da mulher, e o cara vai lendo para você. Olha que maravilha. Então você separa um espaço, separa um horário, ninguém te incomoda, desliga o celular, ok? Desliga a televisão, e você vai deixar, ou vai ouvindo. Ele vai ler aquela porção da Bíblia, ele vai te dar a explicação daquela porção da Bíblia, depois ele vai te dar uma meditação, uma mensagem sobre aquela, e tudo bem rapidinho, ok? 3 minutinhos esses áudios, e o próprio aplicativo vai te conduzindo, você não precisa clicar nada, ele vai sozinho, ok? Depois ele vai ter essa mensagem, e depois ele tem a aplicação, ou a meditação, com perguntas para você, e fica até uma musiquinha para te ajudar a fluir nesse momento, onde ele te faz perguntas e você deixa aquilo entrar no seu coração, e você passa alguns minutos orando, pensando naquilo que você acabou de ouvir, deixando aquilo entrar. Isso é meditação cristã, amém? Não é se esvaziar, é se encher da palavra. Se você não fizer isso e se encher só de jornal, notícia e fake news e tantas coisas que você recebe diariamente no seu celular, meu irmão, o seu coração só vai ficar naquela palpitação e você não sabe por quê. Mas é porque é só tragédia, não é? É só doideira que a gente vê todos os dias. Então, medite nas Escrituras. Aquiete-se na meditação contemplativa. Salmo 19, 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Aqui o Edmar e a Marli, né, tem essa bênção, né? Eles têm uma chácara lá em Socorro, e lá nem celular pega direito, né? Lá na chácara. E que maravilha, né? Ficar num lugar contemplando a criação. Isso é uma forma de você se conectar com Deus. E nós temos essa dificuldade, né, de parar e ouvir os passarinhos, de olhar o céu azul e sentir a criação testificando a glória de Deus, o firmamento revelando a obra das mãos do Criador. Então, se você tiver uma boa paisagem, né, e aproveita esses momentos, se conecte com Deus, isso ajuda demais na sua trajetória cristã. Medite nos fatos presentes. Essa semana mesmo eu tive uma experiência. Quem me conhece aí há mais tempo, eu estou há 7 anos aqui na igreja, alguns já me conhecem bem, sabe que eu sou meio estourado, que eu sou meio irado, que às vezes meio... Você falou isso, Elô? Não acredito. Você viu isso, gente? Tá bom, Elô. Você tá certa. Mas Deus está me tratando, viu? Eu estou melhorando. Não estou melhorando, Marilza? Ela falou que eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Só que essa semana eu tive uma recaída. E eu fiquei muito bravo, assim, bem irado com um prestador de serviço. E meditar nos fatos presentes é isso. Você tem algumas situações... E naquele momento, eu parei e comecei a pensar nisso. Por que eu reagi dessa forma? Por que eu falei desse jeito? Depois eu vou chamar esse cara para ir na igreja, ele não... Me fala onde que é essa igreja, para eu não ir lá, né? Para eu não conhecer essa igreja. Por quê? Então, esse momento onde eu fui lá, o Espírito Santo falou comigo, eu corri no WhatsApp, deletei os áudios que eu tinha mandado, graças a Deus ele não tinha ouvido ainda, né? Glória a Deus pela tecnologia, né? Não tinha ouvido, desliguei, paguei tudo lá, os áudios, e glorifiquei o Senhor, e falei, cara, eu preciso corrigir. Então, meditar nos fatos presentes é olhar o que está acontecendo na sua vida, irmão. E você fala, pô, essa situação, essa pessoa me importunando, essa pessoa me traindo, me pisando no meu calo no trabalho, na faculdade, essa confusão na família, eu não sei o que é, mas pensa. O que Deus está te orientando? O que o bom pastor está te ensinando nessa situação? Qual área da sua vida, do seu caráter ele quer trabalhar, ele quer tratar? Certamente a gente vai crescer muito nesse sentido. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Eu quero finalizar então com essa última frase aqui do Richard Foster, do livro. Ele fala o seguinte: a meditação então é um estilo de vida. Você aprenderá e se desenvolverá continuamente à medida que sondar as regiões profundas do seu mundo interior. Então, se é um estilo de vida, a gente precisa fazer continuamente. Não é algo que nós fazemos uma vez por semana na igreja. Por exemplo, você está ouvindo uma palavra agora, certo? Então, nós temos algumas decisões a fazer. Você ouviu
eu falei aqui, sei lá, uns 40 minutos, e aí você pode ir embora para sua casa, ligar o Fantástico, né? Ou sei lá, assistir o que você quiser no Netflix, e vai passar alguns minutos, você não lembra de nada que eu falei, nada. Talvez você lembre que eu tretei com alguém essa semana, talvez só isso que você vai lembrar dessa mensagem, mas é falar, o que Deus está falando comigo? E se fazer algumas perguntas, como é que eu vou aplicar essa palavra? O que Deus falou comigo? Essas duas perguntas são muito comuns no discipulado, nos ajudam muito. Primeira pergunta, o que Deus está falando comigo? E a segunda pergunta, o que eu vou fazer a respeito? O que Deus está falando com você? O que você vai fazer a respeito? Será que você pode nessa noite se comprometer a reservar um horário na sua agenda para falar com seu Pai, para falar com seu Deus, para ouvi-lo? A voz do seu bom pastor te guiando, te orientando? A boa notícia, meu irmão, do Evangelho é que foi aberto um novo e vivo caminho. Foi aberto um novo e vivo caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro mediador, só eu. E ele vai dizer que o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele deixou algo dentro de você, em mim, para nos guiar nesse caminho, amém, meus irmãos? Então, um cristão fake, ele só aparenta, mas não tem profundidade. Um cristão verdadeiro, ele tem disciplinas, há um esforço. A gente falou muito na escola dominical hoje aqui do Dietrich Bonhoeffer, não sei se é assim que fala, é um pastor alemão, é um pastor da Alemanha que viveu na Segunda Guerra Mundial, e ele tem um livro chamado Discipulado, que é muito famoso, e onde ele fala muito sobre que a graça, ela é gratuita, mas ela não é barata. Existe algo a fazer e nós precisamos nos comprometer. Que você se comprometa, querido. Existe uma disciplina, há um exercício constante a ser feito, como o apóstolo Paulo fala, né? Que por meio de exercícios constantes nós crescemos na fé. Será que você está disposto a ter esses exercícios, essas disciplinas diárias, um estilo de vida, meditando na palavra, consultando a Deus, se enchendo, memorizando textos da Bíblia, mas não só na mente, mas deixando principalmente acessar o seu coração, encher o seu coração. É certo que nós podemos tentar ser mais mansos, e eu posso fazer muitas tentativas, né, para não ser tão bravo e irado, mas a verdade é que só o Espírito da verdade vai produzir isso em mim. Então o que eu preciso fazer é me encher desse Espírito da verdade. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são geradas quando nós nos enchemos do Espírito da verdade. Vamos colocar em pé. Essa série vai nos ajudar a sairmos desse lugar de um cristão fake e nos levar a um lugar de autenticidade, um cristão autêntico. Feche seus olhos, meu irmão. O que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito do que você ouviu nessa noite? Será que você pode separar um lugar na sua casa, no seu trabalho? Qual horário você pode se comprometer? É antes de todos acordarem na sua casa? É depois? Qual é o horário? Qual é o momento? Como você vai fazer isso? Outras disciplinas são a oração, o estudo da palavra, o jejum. A gente vai falar sobre isso depois. Mas o ponto de partida é esse, um estilo de vida que se enche da palavra. Eu me lembro de um treinamento que eu fiz muito tempo atrás, CTFJ, Centro de Treinamento Filme Jesus, do Bill Bright. E dos escritos do Bill Bright, ele falava pra gente todos os dias respirar espiritualmente. Respirar espiritualmente. Quando a gente respira naturalmente, a gente inala o oxigênio e exala o gás carbônico, não é assim? Inala o oxigênio, exala o gás carbônico. Se você prendeu, né, a sua respiração, você vai morrer. Você precisa respirar. Espiritualmente também nós precisamos respirar, senão a gente morre.
E como é que a gente respira espiritualmente? Você pode ter essa experiência aí. Inala. O Senhor, o Espírito Santo, a palavra, Senhor, me enche. Tira o pecado, confessa o pecado. Uma das disciplinas é a confissão. Nós vamos falar sobre isso também. Exala aquilo que é tóxico. Exala, põe para fora. Respira espiritualmente. Põe para fora a ira, a raiva, a vingança, a falta de perdão. E se encha do Espírito Santo, se renda à verdade do Evangelho. Isso produz cristãos verdadeiros. Isso transforma um cristão fake num cristão cheio do Espírito Santo, que testemunha a graça nessa geração. Enquanto nós cantamos, querido, se coloque diante do Senhor, vamos buscar a Deus.
disso, meus irmãos. Fazer nossa oração nessa noite. Sim, Senhor. Faz teu querer, faz teu querer. Só meu viver, faz teu querer, faz teu querer. Como vendaval, condenado, curado, faz teu querer, faz teu querer. Oh Deus, queremos ser homens e mulheres, ó Deus, autênticos na nossa fé. Entendemos, ó Deus, que a graça é gratuita, mas não é barata. Há algo a ser feito, ó Pai. Nós precisamos nos comprometer. Nos ajuda, Deus, como homens e mulheres, ó Deus, que professam ao Senhor como o Deus das nossas vidas, nosso Senhor, nosso Salvador, a nos comprometer com práticas espirituais, ó Deus, que mudam o nosso interior, que reorganizam o nosso interior. Eu oro, Deus, por pessoas, ó Pai, que enfrentam todo tipo, ó Deus, de tribulação na mente. Pessoas, ó Deus, que estão com a sua alma atribulada. Pessoas, ó Deus, que não conseguem dormir. Pessoas que estão com a absoluta desordem em seu mundo interior, ó Pai. Nós cremos que uma palavra sua, ó Deus, pode trazer paz, pode trazer, ó Deus, calmaria. Ó Deus, traz em nome de Jesus, ó Deus, a verdade do teu evangelho que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu estou cuidando de você. Nos ajuda, Deus, a crer na tua palavra, não saber só mentalmente, Deus, mas crer no seu cuidado, na sua provisão, que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que o Senhor é um Deus que está provendo, está cuidando. O Senhor tem o domínio de todas as coisas. O Senhor é o governador máximo da terra. A terra é o estrado dos seus pés. Nós queremos descansar em suas mãos, Pai. Aquieta cada coração, Senhor, tribulado, cada mente, ó Deus, que precisa de uma palavra tua. Que haja luz, haja luz, haja luz no meio das trevas, no meio do caos. Ó Deus, em nome de Jesus, silencia o nosso coração, Pai, para te ouvir mais, para nos render mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.